Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hepatite D de dado agora, dando continuidade à nossa playlist de hepatites virais, certo? Como não poderia ser diferente, a gente vai começar falando da causa, né? O que que causa a hepatite D? Então você já deve adivinhar, né? Você já deve supor aí que é o vírus da hepatite D, é o vírus D, certo? O HDV, que é um vírus de RNA. Eu gosto de estar sempre de estar recapitulando isso com vocês. O único vírus de DNA que a gente tem das hepatites é o vírus da hepatite B de bola, certo? Todos os outros vão ser vírus de RNA. Esse conceito é muito importante, tá? E por que que eu decidi trazer a hepatite D aqui logo na sequência da aula de hepatite B? Tem um motivo, tá? O motivo é esse aqui, galera. O vírus da hepatite D, ele depende da presença da infecção pelo HBV para infectar o indivíduo. Ou seja, não existe hepatite D sem hepatite B, tá, pessoal? Seja um paciente que, por exemplo, está se infectando com os dois vírus ao mesmo tempo, ou seja um paciente que, por exemplo, tem hepatite B e acabou desenvolvendo, né, adquirindo hepatite D. Beleza? Então, não existe hepatite B, desculpa, hepatite D de dado sem a hepatite B de bola. As duas andam juntas, tá? É um vírus que é endêmico na região amazônica. Não é tão comum, na verdade, é bem raro você pegar um caso de hepatite D que não seja restrita à região norte, mais especificamente da região da Amazônia, principalmente em zona rural, aldeias, é um vírus mais típico dessa área, beleza? Mas, claro, existem as formas de transmissão. O paciente que está lá na Amazônia, que tem hepatite D, ele pode transmitir esse vírus para outras pessoas. Então, aproveitando aqui o gancho, para a gente falar de transmissão, o Ministério da Saúde ele não elenca uma principal forma de transmissão da hepatite D, como ele faz, por exemplo, na hepatite A e na hepatite E, que ele fala lá, predominantemente é fecal oral, ou na hepatite B, que é predominantemente por via sexual. Aqui tem várias formas e ele não elenca uma principal. Então, vou destacar aqui para vocês as que ele coloca lá. Você pode pegar hepatite D por relação sexual desprotegida com uma pessoa que tem a hepatite D. Pode acontecer a transmissão vertical, então a mãe pode passar para o filho na gestação e também durante o parto. O compartilhamento de material para uso de drogas, né? O compartilhamento de materiais de higiene pessoal também. Com a infecção de tatuagem e colocação de piercings, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos que não atendam às normas de segurança. Então, se você for ver bem aqui, é o padrão de transmissão que a gente fala, o geralzão, que são as várias formas de você conseguir de você adquirir a hepatite D, beleza? Agora sim, o que interessa mesmo da hepatite D, pessoal, não é clínica, não é transmissão. O que é mais cobrado é esse conceito que eu estou falando com vocês, de que o vírus da hepatite D, ele precisa do vírus da hepatite B de bola. Isso é muito importante, gente. Você só vai ter hepatite D se você ou se infectar pelo vírus da hepatite B juntamente com esse vírus, ou se você já tem hepatite B e aí acaba desenvolvendo hepatite D. Então perceba que você tem dois cenários possíveis aqui. O primeiro é o que eu falei. Você se infecta com o vírus da hepatite B e de brinde, né, você vai lá e ganha também o vírus da hepatite D. Você adquire ali no mesmo momento, tá? Isso, pessoal, a gente chama de co-infecção, tá? Tudo que é co, quando você vê esse prefixo co, quer dizer que é compartilhado, tá? Então, é que nem, por exemplo, co-administração de vacinas. Você vai administrar duas ou mais vacinas ao mesmo tempo. É mais ou menos essa a ideia, ok? Na co-infecção, pessoal, então só para a gente dar nome aqui às coisas, é como eu falei, é um paciente que tem infecção simultânea com HBV, então ele se infecta tanto com o vírus da hepatite B como com o vírus da hepatite D ao mesmo tempo, certo? Pode haver achados de hepatite aguda, que normal, né? Você se infecta com o vírus de hepatite e você pode ter aqueles achados que a gente falou, né? Aquela fase primeiramente prodrômica, depois você pode ter aquela fase ictérica, né, sintomas muito inespecíficos. Mas o fato é, pessoal, a recuperação é completa na maioria dos casos. Tá? Quando o paciente ele se infecta com o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite D, geralmente o prognóstico é bom. Não costuma dar aquela hepatite fulminante, por exemplo. Né? Aqui, ó, eu até coloquei para você, o risco de hepatite fulminante aumenta para 5%, de fato, porque você está se infectando por dois vírus. Mas perceba que ainda não é um risco alto. Né? É um risco muito pequeno, né? Geralmente esses pacientes evoluem muito bem, obrigado. Então, o melhor cenário, vamos supor assim, se você estiver falando de hepatite D e hepatite B, o melhor cenário, claro, o melhor cenário seria você nem ter os vírus. Mas uma vez que você tem contato com os vírus, o ideal
né? O menos pior seria que você tivesse contato com os dois ao mesmo tempo, porque geralmente a recuperação ela costuma ser completa. E sorologia, Mário, como é que vai estar os marcadores virais aqui? Veja bem, você tem um paciente que está infectado tanto pelo vírus da hepatite B como o vírus da hepatite D. Então, o que marca a presença do vírus da hepatite B? Você já sabe, é um antígeno HBS. Então, eu vou dosar um antígeno HBS nesse paciente, vai estar positivo. E se eu estou falando de, por exemplo, uma hepatite aguda, uma hepatite B aguda, no caso, o anti-HBC IgM, ele vai estar positivo. Lembra? Ele é um marcador de fase aguda da doença da hepatite B. E quando a gente fala da hepatite D, sorologia para hepatite D, o que você precisa saber é o anticorpo que é formado contra o vírus da hepatite D, no caso, o anti-HDV, e ele vai estar positivo. É isso que você precisa saber, pessoal. Qual a infecção? É o paciente que se infecta pelo vírus, pelos dois vírus, né, ao mesmo tempo, e é uma evolução que normalmente é benigna, o paciente não vai ter nenhuma sequela, e a sorologia típica é essa daqui, ok? O outro cenário possível, pessoal, é o quê? É o paciente que ele tem hepatite B, ele adquiriu hepatite B aí na vida, né? E depois de um tempo, ele acabou adquirindo, ele entrou em contato, teve transmissão com o vírus da hepatite D de dado. Esse, pessoal, pessoal, é a situação que a gente chama de superinfecção. E a ideia desse nome, superinfecção, é justamente para você ter já a ideia de que, pô, aqui vai dar ruim, aqui vai dar problema. Diferentemente do caso que você tem co-infecção. Aqui, pessoal, como eu falei, o paciente tem uma hepatite B crônica, né? Ele já tem a hepatite dele lá e acaba se infectando com o vírus da hepatite D. Esse achado aqui, ou melhor, essa situação é a pior de todas. Os casos são mais graves e o prognóstico não costuma ser bom, tá? Só para você ter uma noção, o risco de hepatite fulminante aumenta para 20%. Então, veja bem, quando você se infecta com os dois vírus, o risco é menor que 5%. Na minoria dos casos, que vai chegar a ser 5%, a maioria não vai ter nada. E aqui já aumenta para 20, pô. Então, vamos colocar aí, a cada 10 pessoas com uma superinfecção, pô, duas vão ter aí uma hepatite fulminante, encefalopatia hepática e todos aqueles achados que eu comentei com você. Isso é um número considerável. E olha esse número aqui, pessoal, que é assustador. O risco de cronificação nesses casos é de 80%. Então, veja como já mudou todo o cenário, né? A gente antes falava de uma situação de co-infecção que era uma benignidade, né? Tudo certo, a maioria dos casos vão evoluir bem. Aqui não. Aqui, se o cara tem hepatite B crônica e se infecta com esse vírus, o risco de dar ruim é muito alto. Aqui a sorologia, como é que vai se apresentar para você? O antígeno HBS vai estar positivo, claro, por quê? Porque a gente está falando de um paciente o quê? Que tem hepatite B crônica. O que marca a presença do vírus da hepatite B é o antígeno HBS, beleza? E aqui a gente está falando de uma coisa crônica, não é aguda. Então o que vai estar positivo vai ser o anti-HBC IgM ou IgG. Nesse caso aqui é o IgG, beleza? E o anti-HDV vai estar positivo, tal como lá na co-infecção. Então, assim, os dois slides mais importantes são esses dois que a gente viu aqui agora. Você entender o cenário de uma co-infecção e o cenário de uma superinfecção. E aí você me pergunta, Mário, o que é que eu posso fazer para prevenir isso aqui, para que esse cenário não ocorra? Porque é isso que é colocado lá como foco pelo Ministério, tá? Pessoal, para você fazer a prevenção da hepatite D, você tem que se prevenir para a hepatite B. Simples assim. Por quê? Eu falei para você no início da aula, não existe hepatite D de dado sem hepatite B de bola. Então, para eu poder prevenir, pessoal, por exemplo, esse cenário de superinfecção, que é um risco altíssimo para o paciente cronificar, evoluir para cirrose, precisar de transplante, um cenário caótico, cara, eu tenho que prevenir a base, eu tenho que trabalhar em cima da base. Então, é fazer a imunização para hepatite B, que a gente já conversou. Você faz 3 doses, né? Se você for adulto, 4 doses se for criança, acabou, a conversa é essa, morreu aqui. É isso que o Ministério da Saúde coloca como foco pra gente. Claro, você também tem as outras medidas, por exemplo, usar preservativo em todas as relações sexuais, isso é uma coisa que o Ministério, obviamente, sempre vai recomendar, não só para prevenir a hepatite D, mas para todas as infecções sexualmente transmissíveis, e não compartilhar objetos de uso pessoal, beleza? Acabou, Mário? É só isso? É só isso. O, o,
O que é reservado lá pelo Ministério da Saúde para falar de hepatite D morre aqui, tá? Ele não fala de tratamento, ele não fala de mais outros cenários, por exemplo, profilaxia após exposição. Não, ele não fala de nada disso. O que ele foca realmente é que você saber dessa relação, e é isso que é cobrado em prova, tá? Isso que você tem que saber para sua vida. Você tem que saber dessa relação do vírus da hepatite D com o vírus da hepatite B, certo? E você entender que a prevenção se dá justamente pela prevenção da hepatite B, que a principal forma, a gente viu na aula passada, é a vacinação. Beleza? Então a gente encerra aqui a hepatite D e as próximas aulas agora a gente vai falar de hepatite C, um tema muito importante aí para a nossa, para nossa vida aí na medicina, para as provas também, um assunto muito importante, beleza?